Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do sétimo ano do ensino fundamental e também da educação de jovens e adultos. Na aula de hoje vamos continuar estudando o fenômeno da industrialização através dos modos de produção. O conteúdo da aula de hoje para os alunos do sétimo ano, ele está disponível na apostila 3 a partir da página 235. Na aula anterior, nós encerramos o assunto da industrialização acerca dos recursos energéticos quando finalizamos o assunto da era da diversidade, quando falamos sobre as fontes alternativas, de energia, certo? Antes, nós falamos da era do carvão e da era do carvão mineral. Na aula de hoje, nós vamos iniciar outro assunto dentro do estudo da industrialização. Vamos estudar os modos de produção, a fabricação dos produtos, É sobre isso. Bom, modo de produção industrial. Aqui nós temos uma obra, que ilustra, essa obra ela é denominada Ferro e Carvão. Ela é pintada aí por um artista holandês. Ela retrata as mudanças que ocorreram na paisagem da Inglaterra com o advento do modo de produção industrial que nós vamos estudar hoje. Então aqui é uma imagem aí que ilustra, A gente vê aqui, operários trabalhando em uma atividade industrial, certo? Modos de produção. Os produtos que nós consumimos, onde que eles foram produzidos? Vocês já tiveram a curiosidade de pegar um produto e olhar na embalagem dele a cidade na qual ele foi produzido? Pode ser qualquer produto, Desde, por exemplo, shampoo, algum outro produto alimentício, um biscoito, uma bolacha recheada, um salgadinho, ou até mesmo itens que a gente utiliza na nossa alimentação diária, como molho de tomate, arroz, feijão. Todos eles têm uma cidade na qual foram produzidos, e lá a indicação do endereço da fábrica, certo? Alguns produtos que nós consumimos vêm com essa indicação, Made in Brasil, e muito comum atualmente, principalmente nos produtos de vestuário, roupa e produtos de tecnologia, Made in China. Isso significa o quê? Produzido no Brasil, feito no Brasil, produzido na China, feito na China, certo? Bom, então esses produtos eles são produtos industrializados, que foram feitos aí, em determinadas cidades ou outros países. Não tem só Made in Brasil, Made in China, Made in France, Tem diversas indicações que mostram em que país que foi feito. São produtos então industrializados. Nós temos os produtos artesanais, que diferentemente dos produtos industrializados, que são feitos nas indústrias, os produtos artesanais eles são feitos por uma única pessoa ou por um pequeno grupo. E essa pessoa e esse pequeno grupo, ela cuida, ou eles cuidam, as pessoas que estão envolvidas aí, elas cuidam de todas as etapas da produção. É o modo mais antigo de produção. Por quê? O produto industrializado hoje em dia, as pessoas que produzem esses produtos na indústria, elas não acompanham todo o processo de fabricação do produto. É dividido por fases, por etapas, cada pessoa cuida de uma etapa, então ela não acompanha todo o desenvolvimento do início ao fim desse produto, certo? Bom, então nós temos que com o advento da indústria, o surgimento da indústria, nós já vamos falar mais especificamente sobre isso nos próximos slides. Então, o advento aí da indústria mudou o modo de vida do homem, mudou a forma do homem se relacionar com a natureza. Então, com a chegada da indústria, aconteceu também uma nova organização do espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, a disciplina que vocês estão estudando nesse momento. Essa imagem aqui ilustra produtos artesanais, certo? Continuando, vamos falar então do modo de produção artesanal até a indústria, o modo de produção artesanal, lembrando o mais antigo. O ser humano ele sempre teve a capacidade, desenvolveu cada vez mais essa capacidade de mudar as paisagens, os lugares, e de alterar também o espaço geográfico, certo? Inicialmente, através aí da produção de ferramentas, eram utilizados galhos, depois com a descoberta, aí, entre aspas, do fogo, a utilização dos metais como ferramentas, tudo isso aí num processo histórico, certo? O modo de produção artesanal. O que é o modo de produção artesanal?
que a gente tem de característica dele nos produtos? Os produtos, eles são muito parecidos entre si, mas eles não são exatamente iguais, certo? Porque ele guarda as características específicas, né, de quem produziu, a habilidade de cada pessoa para confeccionar aquele produto. Então eles são muito parecidos, mas não são iguais. Diferente dos produtos industrializados, né, que eles são padronizados, né, são exatamente iguais. Se você compra um determinado celular de uma determinada marca, um determinado modelo, você comparar com o de outra pessoa é exatamente igual. O produto artesanal você vai encontrar uma pequena diferença aí, mas ainda assim muito parecidos, certo? A produção no modo artesanal ela é pequena porque produz-se um produto por vez, né? Cada pessoa produz um produto por vez. E com a evolução aí da tecnologia, né, do desenvolvimento científico, isso também foi impactando no modo de produção artesanal. Então, algumas máquinas mais simples acabaram sendo incorporadas também no modo de produção artesanal, como podemos citar, por exemplo, máquina de costura. A gente vê aqui uma imagem, né, que ilustra, olha só, a oficina de um tecelão, uma imagem também do pintor holandês, certo? Essa imagem de 1656. Continuando, então, a produção artesanal, o artesanato viveu o seu apogeu aí, né, o período aí de mais utilização desse tipo de produção durante o século V até o século XV. Após o período de produção artesanal, surgiu a manufatura. Ela surgiu ali no século XIV. Por que surgiu a manufatura? Em consequência, principalmente, do aumento da população. Então, precisava-se de mais produtos, né, para abastecer essa população, mais objetos. Então, surgiu a manufatura. O que é a manufatura? Cada pessoa fica em uma etapa do trabalho, em um mesmo espaço, certo? Então, cada pessoa não acompanha mais todo o processo de confecção daquele objeto ou daquele produto, não é ela sozinha que faz do começo ao fim, não, ela começa a se fazer por partes, certo? Surge então aí o proprietário, né, que é um empresário capitalista, diríamos assim, nos dias atuais, né? Esse proprietário ele detinha as ferramentas necessárias e a matéria-prima para a confecção desse produto, né, para a criação desse objeto. Então não é mais a pessoa que tem a matéria-prima e as ferramentas, é o proprietário, né, vamos dizer, dessa indústria, né, desse local onde se produz. E os artesãos que antes trabalhavam para si mesmos, né, produzindo seus próprios produtos, eles passaram a trabalhar aí na manufatura. De que forma? Vendendo a sua força de trabalho por um salário. A retribuição, né, a remuneração, passa a ser por hora de trabalho e não mais por peça. Porque no modo de produção artesanal, o artesão produz seu produto e vende. Então a retribuição que ele tem do seu trabalho é através da venda daquela peça. Agora, ele como funcionário, né, na manufatura, ele passa a ter a sua remuneração, o seu dinheiro através do seu trabalho, por meio da hora de trabalho. Então surge aí então a divisão social do trabalho, né, em etapas, né, e também há uma questão aí de classe social também nessa divisão social do trabalho, né? Determinadas classes sociais se ocupam de determinadas etapas de produção e outras de outras etapas, certo? A manufatura, ela promoveu o quê? O aumento da produção, ou seja, aumentou a produtividade, quantidade maior de produtos para vender no mercado. Por quê? Olha só, 3 indicações do porquê. Ao realizar um só tipo de tarefa na produção de um objeto, o trabalhador ganhava agilidade no que fazia, especialização. Então, já que o trabalhador não precisava cuidar do começo, do meio e do fim da produção daquele produto, ou ele ficava só no começo ou só no meio, em determinada etapa, ele acabava adquirindo mais habilidade naquela etapa, mais especialização, mais agilidade. Também perdia-se muito menos tempo entre as etapas de produção e também a criação de ferramentas melhores para cada parte do trabalho, em razão aí do trabalhador se especializar, né? Naquela etapa, acabava desenvolvendo aí ferramentas, né, que produziam mais agilidade, maior produtividade, certo? Continuando. Então, vocês já ouviram falar, acredito, na Revolução Industrial. Então, com o desenvolvimento da tecnologia de uma maneira cada vez mais acelerada, o avanço do conhecimento científico, né, da produção científica, tudo isso acarretou o quê? Mudanças nos modos de produção no século XVIII. Ou seja, o conhecimento científico e o avanço da tecnologia foi empregado, né, na industrialização, né, na produção de produtos. Isso aconteceu onde? Na Inglaterra. Foi empregado onde? Nas indústrias e nos meios de transporte ingleses. E também com o advento aí
do emprego dessa tecnologia e do avanço científico, a mão de obra humana ela começou aí a ser substituída por máquinas. Então, se antes o trabalho era manufaturado, né, feito, né, com as mãos, passou então a substituir essa mão humana por máquinas. Olha só essa citação da página de vocês, né, da apostila 237. Ó. A invenção do tear mecânico e de máquinas hidráulicas que funcionam com a força da água em movimento e a vapor, principalmente, movidas pela pressão do vapor de água, alterou as formas de produção de modo tão significativo que esse momento histórico foi denominado Revolução Industrial, né? Temos aí então a primeira Revolução Industrial, principal tecnologia, né, desenvolvida na época, o vapor aí. Então as máquinas movidas aí pela pressão do vapor, certo? Continuando, então aconteceu a substituição da produção artesanal, manufaturada, né, também, por produção mecânica. Primeiro, onde aconteceu? Na Inglaterra. E depois não ficou restrito só à Inglaterra, né? Se expandiu pelo mundo, né? Por outros países europeus, né? Como França, Alemanha, Itália. E também em direção a outros continentes, como Estados Unidos e depois Japão também. Certo? Com o advento das fábricas, as pessoas saindo de casa para ir para o local de trabalho que passa a ser dentro das fábricas, aconteceu o quê? Um aumento do controle da mão de obra. Aconteceu também a perda do caráter qualificado do trabalho e, em razão aí da maximização do lucro, né, porque o proprietário dessa fábrica, obviamente, ele quer lucrar, acontecia o quê? A contratação de mulheres e crianças por salários mais baixos. Lembrando que nos dias atuais, em nosso país, por exemplo, o trabalho infantil é proibido, ele é permitido, o trabalho infantil, né, é aquele abaixo de 14 anos, não pode, só pode se trabalhar no Brasil acima de 14 na condição de aprendiz com um registro formal. E é vedado o trabalho noturno insalubre para menores de 18 anos. Então, na época, né, nesse período na Inglaterra, né, no continente europeu, contratava-se crianças por baixos salários e mulheres. A diferença salarial que tinha aí nessa época não é uma coisa que não acontece nos dias de hoje. Talvez não com a mesma intensidade, mas ainda assim há uma diferença salarial do salário pago à mulher e pago ao homem, mesmo ocupando as mesmas funções. Bom, então vamos retornar aí para o contexto da Revolução Industrial. Então, para aumentar o lucro, os empresários contratavam mulheres e crianças por salários mais baixos do que dos homens. Instituiu-se o trabalho noturno, né? A fábrica passou a funcionar 24 horas, com trabalhadores trabalhando durante o período da noite. E as jornadas semanais eram de até 16 horas diárias de trabalho. Se o dia tem 24 horas, né, ficavam 16 horas aí trabalhando. O que hoje no nosso país, a jornada média de trabalho é de 40 a 44 horas semanais no Brasil. Então, na época, aí, nesse período aí da Revolução Industrial, trabalhava-se até 16 horas. Né? Isso fez com que acontecesse na Europa Ocidental, né? Ali no Reino Unido, né? Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, o fenômeno do êxodo rural, a migração das pessoas da zona rural, do sítio, né, das fazendas em direção à cidade. Né? Então aconteceu aí o fenômeno da urbanização. Então a Revolução Industrial, o início da atividade industrial nos centros urbanos promoveu aí o êxodo rural e a urbanização, certo? Nós temos uma imagem aqui, né, que ilustra, né, um trabalho do período. Continuando. Vamos falar agora dos tipos de indústrias. Os historiadores consideram que a indústria provocou a maior alteração da história da humanidade desde a escrita. Né? A escrita, então, foi a primeira. Então, para muitos historiadores, a indústria foi um dos fenômenos que mais provocou alteração na história da humanidade. Nós temos vários tipos de indústrias e como nós classificamos essas indústrias? Por diversos critérios. Mas o critério mais utilizado é a categoria desse produto e o destino desse bem produzido. Nós temos aqui uma imagem de uma produção industrial moderna, de uma indústria de alimentação. Vamos lá, para os tipos de indústria. A gente vai finalizar a aula nesse slide. Tá? Nós temos aqui o setor industrial, considerado o primeiro. Vamos ver a indústria de base ou bens de produção. Ela fabrica bens e equipamentos para outras indústrias. Certo? Exemplos: matéria-prima beneficiada, máquinas e ferramentas pesadas, ferro e aço, para as siderurgias, e minerais metálicos para as metalúrgicas, produtos químicos, a indústria química, a energia, que é a indústria de infraestrutura. Desculpa, as indústrias que produzem ferro e aço são as siderúrgicas e as minerais metálicos são as metalúrgicas,
são elas indústrias de base de bens de produção, certo? Então, o segundo tipo que a gente tem do setor industrial é a indústria de bens intermediários, ela fabrica peças para a indústria de bens de consumo, como, por exemplo, a indústria de autopeças, né, de peças aí de automóveis. E nós temos, então, o terceiro tipo de indústria, que é a indústria de bens de consumo ou a indústria leve. Ela produz para o mercado consumidor bens duráveis, por exemplo, é a indústria que produz os automóveis, e os bens não duráveis, como, por exemplo, alimento, vestuários, certo? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje, então, fica por aqui, na página 238 e 239 da apostila 3. A gente continua na próxima aula com alguns exemplos desses tipos de indústria, lembrando que são 3 os tipos de classificação industrial, né? Indústria de base, indústria intermediária e indústria de bens de consumo. Qualquer dúvida, direcione ao tutor de vocês e até a próxima aula.